Você já ouviu falar de fases? Fases, processos. A nossa vida é uma jornada feita de pequenas fases, igual aos filmes, igual às séries. Você percebe que nessas séries compridas, vários ciclos, várias fases vão se fechando. Então a pessoa tem uma fase de adolescência, tem uma fase que ela namora, depois casa, depois tem filho e tem muitas coisas acontecendo nessa fase. Na verdade, nossa vida também é toda feita de fases. Nós temos a fase infantil, a fase que somos crianças, brincamos, gostamos de colorido. As meninas gostam de rosa, de roxo, de azul bebê, e gostam de brincar de boneca, e gostam de carrinhos, e gostam de jogar bola e futebol, e tem toda uma atividade ali lúdica acontecendo. E aquela é a fase, aquele é o ciclo. E aí quando vai crescendo, chega naquela fase de adolescência, as cores não são mais as mesmas, os gostos e as brincadeiras não são mais os mesmos, os interesses não são mais os mesmos, e aí aquela fase se transforma. E assim, consecutivamente, as fases vão acontecendo. Tem a fase do namoro, onde não todas, mas muitas das pessoas procuram alguém, algum parzinho aí para conseguir construir a vida. Outras pessoas não querem parzinho, usam essa fase só para curtir, para viver, para se encontrar. Outras pessoas usam essa fase para estudar, para se promover. Mas independente da escolha, você está num ciclo de fase. Você está numa fase específica de um ciclo específico. Só que essas fases são como uma roda, que rodam, chegam ao fim para começar uma nova fase. E o que a gente não percebe muitas vezes é que, embora a gente queira mudar de fase, a gente não quer deixar aquela fase anterior. Isso eu posso dar muitos exemplos. Muitas pessoas crescem, querem coisas de adulto, querem sexo, querem drogas, querem beber, querem sair, querem se divertir, mas não querem a responsabilidade do adulto. Não quer trabalhar, não quer pagar suas contas, não quer tomar decisões como adulto. Pessoas que andam num ciclo e querem se manter no outro. A Bíblia diz: quando eu era criança, quando eu era menino, eu pensava como menino. Agora que sou homem, eu penso como homem. Há uma diferença entre o pensamento infantil, entre aquele ciclo infantil e o ciclo adulto. Há uma diferença entre as fases da vida. Há aquela fase que você vai agir de acordo com essa fase. Há uma fase que você muda todos os seus gostos, suas preferências, sua vestimenta, seu círculo de amizades. Você tem que ter na cabeça que a vida é feita de fases. E certamente você está numa fase nesse momento. Essa fase, ela vai sendo modificada na medida em que você consegue adquirir atributos que lhe permita mudar de fase. Isso não é mal nem para o bem, cada pessoa tem sua jornada, cada pessoa consegue chegar numa determinada fase. É igual videogame mesmo. Tem pessoas que vão passar a vida inteira na mesma fase. Tem pessoas que vão passar a vida inteira num corpo de adulto, num corpo depois senil, mas ainda persistindo na fase da infância. Há pessoas que vão se apropriar da sua fase e vão viver cada fase intensamente. Há pessoas que vão sentir, vão compreender essa fase e vai conseguir tirar melhor proveito da etapa, da fase que está, para aprender a mudar de fase. E há pessoas que vão reclamar tanto e vão ser infelizes tanto naquela fase que eles estão, que nunca vão mudar de fase. E essas fases podem ser de um todo, ou essa fase pode ser pedacinhos. Por exemplo, recentemente eu fui no casamento de um grande amigo
E esse amigo agora começa a ter uma nova fase. Não significa que vai mudar de carreira, não significa que vai mudar suas relações com os amigos, mas agora, como uma pessoa casada, existem certos ponderamentos que ele deve fazer, porque agora ele tem uma esposa para se preocupar e a fase dele não é mais ele, a fase é de 2. E a fase vai ser de 2 na medida, lembra da ação e reação? Na medida que ele quer que esse 2 se torne 1 e a fase ou as fases daqui para frente se tornem 1. Agora, se você não respeita essa fase, o ciclo dessa fase, aonde 2 se formam em 1 e continua agindo na vida de solteiro, essa fase, esse ciclo do casamento de 2 logo vai se romper. Isso é uma lógica natural do universo da ação e reação. Esse exemplo eu quero dizer para que você pense que a fase que você está é uma escolha que você fez. E a fase vai continuar ou vai aumentar ou vai diminuir de acordo com a escolha que você fez. Existem pessoas que falam, eu não estou mais nessa fase. Às vezes eram jovens na faculdade ou naquela idade de 20 e poucos anos, onde a gente é muito mais destemido. É uma fase onde a gente tem menos temor. A gente quer se jogar, a gente quer conhecer, a gente quer ter experiência, a gente não pensa nas consequências. Na medida que a idade vai avançando, a gente começa a escolher as brigas que a gente quer entrar, a gente começa a refletir e a gente começa a entender que aquilo que a gente plantou é o que a gente está colhendo hoje. Então é muito comum ouvir essas pessoas, eu não estou mais nessa fase. Eu fui fazer o check-in no hotel e aí a moça falou assim, nossa, eu faço o aniversário no mesmo dia do seu marido. Leão, né? Complicado, Leão. E aí ela falou assim, é complicado. Nossa, complicadíssimo, Leão, mas eu não estou mais nessa fase. O que é, então, estar em fases? É o ciclo da vida. Nós estamos em fases o tempo todo, a todo momento, decidindo se queremos ou não mudar de fase, se queremos ou não mudar de ciclo. Mas é como se nossa vida, nós, como seres múltiplos, como seres que englobam dentro da gente diferentes tipos de personas, devemos jogar vários jogos ao mesmo tempo. Você tem sua fase profissional, você tem sua fase material, você tem sua fase mental, você tem sua fase de relacionamento, você tem sua face como pais. Quer ver uma coisa bem interessante? Quando os pais têm uma criança e a criança vai crescendo e quando a criança é criança, pequenininha, quando é bebezinho, até uns 7, 8, 9 anos, a criança precisa de cuidado, precisa de atenção e os pais são super-heróis. Os pais estão sempre ali como máximo, sempre são quistos, sempre o filho quer estar perto, mas essa fase passa. E essa criança deixa de ser criança para passar a ser um adolescente e um adulto muito rápido. E na medida que essa fase passa, desse indivíduo que não é mais criança, o pai ou a mãe não entendeu que essa fase passou. Aquele que era pequenininho, que precisava do seu peito, que precisava de você, que queria passar o final de semana com você, passou. Se tornou uma outra pessoa com outros interesses e com outras ambições. É uma pessoa que não deixa seu filho de ser seu filho ou de ser sua filha, mas mudou de fase. E quando essa pessoinha passa a ser uma pessoa e muda de fase, é necessário que a sua fase de mãe ou de pai mude junto, porque senão você vai se tornar um peso. A fase da pessoa mudou e você está lá puxando para trás, querendo que tenha atitudes de criança ainda. Tudo são fases. Quando eu era criança, menino, eu pensava e agia como um menino, mas agora que sou homem, eu penso e ajo como homem. Isso são fases. Isso são fases que nós devemos aprender. Isso são fases que nós devemos deixar acontecer com muita paciência, com muita serenidade, sempre acreditando que Deus é Deus em todas as coisas, em todos os momentos e que nada cai, nenhuma folha de uma árvore
sem a permissão dele. Então, as fases são como uma bênção para que nós possamos aprender a cada jornada dessa vida. Um grande abraço, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e tirar um minutinho para fazer uma prece e refletir sobre o que nós falamos aqui. Um grande abraço.